Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar centroavante brasileiro que tem negociações encaminhadas para se tornar mais um atleta do Botafogo. Estamos falando de Arthur Cabral, 27 anos de idade, uma longa carreira no futebol europeu e quem sabe pode ser mais um atleta do Fogão. Vamos falar um monte de coisa, pessoal, no vídeo de hoje. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5Listil, o link está na descrição do vídeo, beleza? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Arthur Cabral nessa última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando, pessoal, que eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de junho, tá, de 2025, inclusive diretamente do vestiário aqui da comissão técnica do Blumenau. Não reparem na diferença de cenário, iluminação, etc. Se porventura essa negociação virar uma novela, ele for contratado depois disso, saiba que os números foram paralisados, claro, até essa data, tá bom? Lembrando de novo que ele tem 27 anos de idade, 1,86 m, jogou pelo Benfica essa última temporada. Vamos lá. 34 jogos, 7 como titular, marcou 7 gols, deu 2 assistências, 6 passes para finalização, 22 arremates com 59% de acerto no gol, ganhou 39% das disputas de bola por cima, sofreu 2 faltas, acertou 74% dos passes que tentou, tomou 3 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Arthur Cabral nessa atual temporada. Galera alvinegra, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Botafogo, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal. Falar mais um pouco sobre o atual momento do Arthur Cabral, que eu acho que o primeiro quadro do nosso vídeo deixa bem claro, né, que o Arthur não vem sendo um protagonista, um titular no Benfica. É bem verdade que ele faz 34 jogos ao longo do ano, mas a grande maioria vindo do banco de reservas, inclusive 4 dos 7 gols que ele marca na temporada aconteceram na Copa de Portugal, né, como eles chamam na Taça de Portugal, quando o Benfica normalmente usava equipes alternativas. Então, assim, ele raramente foi titular na equipe principal do Benfica e raramente marcou gols nessa temporada quando atuou na equipe principal do Benfica. Fez pouquíssimos gols de fato importantes, assim, não teve muito protagonismo nessa temporada. Então, claro, é um jogador que está na Europa há muito tempo, jogou Liga Italiana, Liga Portuguesa, Champions League, nas últimas temporadas, jogador cogitado em seleção brasileira nos últimos tempos, só que nesse último recorte, nesses últimos 12 meses, digamos assim, perdeu um pouco de espaço, não vai chegar na sua melhor fase, tá bom? E será que a parte clínica, a parte física do jogador pode ser uma explicação para ele não estar jogando tanto? Resposta na tela para a gente conferir. A resposta é não, né, pessoal? O que é um ponto positivo? O Arthur Cabral não é um cara assim com histórico de lesões. Em 2019, ele ficou lá 81 dias fora, por conta de um probleminha no quadril. Claro, vai ter uma lesão aqui, outra colar, acaba perdendo em média um mês aí por temporada, por conta de lesões, mas se pegar de 2024 para cá, últimos 18 meses, praticamente não se machucou, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características de posicionamento e função dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o jogador brasileiro? Bora para a tela, para a gente conversar. Mapa de movimentação, mapa de calor, peguei a temporada 23-24. Tá bom? Que ele jogou um pouco mais de minutos, então teve um pouco mais de preenchimento aí da movimentação. Pra gente poder ver. O Arthur Cabral, pessoal, ele é o centroavante, tá? Camisa 9 mesmo, de referência. Ele não é aquele cara 100% paradão no comando do ataque, mas é um cara que vai gerar muito menos jogo do que, por exemplo, o Igor Jesus gera. Tá bom? Ele é um centroavante que oferece muito a parede para fazer, mas também consegue entregar em alguns momentos diagonais curtas, para poder ser acionado numa velocidade, não de longa distância, claro, mas curta ali, para poder chegar e finalizar. Não é um cara que vai se dar tão bem fora da área quanto o Igor Jesus. O Igor Jesus é um cara que disputa bem a bola por cima, um cara que retém a posse de bola, um cara que tem uma capacidade boa de progressão com a bola dominada, ele é veloz, é mais jovem, tá bem? Já o Arthur Cabral, ele vai entregar tudo menos do que o Igor Jesus,
nesse sentido, por mais que é um cara que ofereça bastante a parede também, nesse sentido, mas é um cara que tem um pouco mais de faro de gol do que o Igor, né? Se você pegar os últimos anos, em todas as temporadas, com exceção dessa última, ele superando aí 10, 15 gols por temporada, jogando na Itália, jogando em Portugal. Então, assim, é um cara que vai tirar um pouco do Botafogo em alguns aspectos e vai entregar em outros. É claro que a gente acaba sempre comparando com o Igor Jesus, que é o titular da posição nesse momento. Então, o centroavante, que não vai te entregar tanta qualidade fora da área, mas principalmente aquela capacidade de finalização, até com o cabeceio, tá? Ele não é um cara que ganha muita bola aérea na disputa, mas é um cara que faz bastante gol de cabeça, finaliza bastante de cabeça. Eu acho que na parte de finalização dentro da área, talvez até ofereça um pouco de upgrade pro Botafogo, beleza? Já deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Peço desculpas pela diferença de cenário, estou aqui me virando nos 30 para continuar gravando os vídeos para vocês, então não deixa de deixar aquela moralzinha também. E se você puder, claro, ainda dar mais moral, se cadastrando na Bet Nacional, tem o nosso link na descrição, cupom FB sem clichê, claro, com responsabilidade sempre, se você for maior de 18 anos. Lembrando que os depósitos, pessoal, na Bet Nacional são a partir de 1 centavo. Então coloca lá um centavinho, não quero postar, quero só ajudar o FB, coloca lá se cadastra, claro, coloca lá um centavinho, você não tem ideia de como me ajuda, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, ver como é que foram suas outras temporadas na Europa? Bora lá na tela. Últimas 4 temporadas de Arthur Cabral como profissional. Temporada 20 e 21, estava na Suíça ainda, né, jogando pelo Basel. 36 jogos, 35 como titular, 20 gols e 3 assistências. Temporada 21 e 22, ele começa pelo Basel, vai para a Fiorentina. 48 jogos, 39 como titular, 29 gols e 7 assistências. Aqui é o melhor momento da carreira, né? Vem a temporada seguinte, 22, 23 pela Fiorentina, 48 jogos, 28 como titular, 17 gols e uma assistência. Uma boa temporada também numa liga de elite da Europa. E vem a temporada anterior, 23, 24 pelo Benfica, 43 jogos, 19 como titular, 11 gols e 3 assistências. Aqui já começa a cair um pouco o seu rendimento, até que veio a temporada 24, 25, onde ele também não consegue performar também. Beleza? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação? Arthur Cabral, possivelmente reforçando o Botafogo. Bem, galera, eu acho que acaba sendo um pequeno downgrade em relação ao Igor Jesus, que, vamos combinar, ia ser difícil você trazer um jogador superior ao Igor nesse momento, né? Ainda mais o Igor com toda a questão de que veio quase que de graça para o Botafogo, foi um grande achado assim, do scout. Nós indicamos o Igor Jesus aqui anteriormente no nosso canal também, mas eu acho que o Arthur Cabral, dentro do que é possível ser feito, dentro de um nome brasileiro, principalmente é um nome assim razoável. Ele não vem jogando muito bem, é bem verdade, mas é um cara que estava na Itália, Liga Portuguesa, Champions League. Eu acho que assim, voltando para o Brasil, é um cara que pode ajudar. É um cara que, como eu falei anteriormente, talvez faça o Botafogo perder um pouco de jogo fora da área, principalmente, mas é um cara mais matadorzão, um cara com mais faro de gol do que o próprio Igor Jesus. Então, considerando o titular da posição, que quando eu estou gravando esse vídeo está em vias de sair, né? Não sei se quando ele for ao ar, às vezes tem os dois no Botafogo, aí seria excelente. Mas caso saia o Igor Jesus, o Arthur acaba sendo uma aposta, porque você sempre compara, né, com o titular, que é um cara de alto nível, mas é uma boa aposta. Dentro do que dá para fazer, eu acho que o Arthur Cabral pode ajudar, principalmente a nível Brasil, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!